Muito obrigado. Fico muito feliz de estar participando dessa mesa. Eu acho que eu ouvi questão de comunicação, eu achei que na mesa eu faria uma pequena palestra, então eu acabei preparando uns slides e depois nós vamos entrar em discussão. Mas os meus slides são mais figuras que eu acho que podem servir de continuação. Então, falar em comigo, contigo e com o todo me deu a oportunidade de uma metáfora que eu quero explorar, porque eu acho que aí, nesse conceito, está tudo que a gente está procurando com esse projeto das fronteiras urbanas. E vamos ver se eu consigo avançar os meus slides. Não estou conseguindo. Não sei como chegar ao segundo. Espera aí, vou chamar o Júlio. Agora é que são elas. Compartilhar arquivo e site para ver o que aconteceu. Vamos ver o que é aqui. A gente já estava descobrindo um pouquinho só de paciência. Presença de vocês, vamos ver onde está. A minha área de trabalho. Veja quanta coisa aí. Tá? Vamos ver. Agora. Bom. Eu acho. Eu vou falar do Migo e o Tico. O Migo e o Tico constituem outra forma de dizer eu e tu. Migo e o tubo, em solidariedade é que vão fazer o todo. E eu achei muito bonita essa imagem. As crianças, em solidariedade, fazendo um todo. Eu justifico o uso de metáfora. Eu peço o apoio do Erasmo Rotterdam, no seu livro Elogio da Loucura. E ele, no fundo, isso é um apelo para usar uma linguagem mais simples. Ele diz que não seria injusto para os homens de letra proibir divertimento que se permite a todas as condições. Porque, sendo intelectuais, sendo acadêmicos, nós não podemos ser leves nas nossas considerações e fazer nosso divertimento. O divertimento pode ser muito úteis a um leitor com um pouco de bom senso, para tirar proveito deles. Essa é a filosofia das parábolas, porque a gente Cristo conseguiu tanto com as suas parábolas. É uma leitura simples, acessível. Não é como as obras propostas de muita gente, onde se abusa da retórica, da filosofia, um discurso salpicado de frases roubadas de todos os lados. Isso é o que dizia Erasmo em 1508. Faz, para ser referido muito a Maquiavel, faz o elogio de um príncipe, exorta os povos a empreender guerra contra quem seja, faz previsões de futuro, outro ainda se comprar em discutir sobre seres imaginários. Esta é a conversa de dentro da gaiola. E o Erasmo diz, vamos falar fora, vamos falar para o povo em geral. A complexidade do povo, do todo, é que nos leva à metáfora de cidadania.
Quando nós estamos falando em cidadania, nós estamos falando em tudo. É a espiritualidade, que é a educação. E se vocês assistirem com espírito crítico o filme recente chamado Avatar, vocês vão ver que tudo gira em torno de uma árvore sagrada. Como é sagrada esse baobá para todas essas crianças que estão circundando a árvore. Aí está a espiritualidade, aí está a educação e aí está a cidadania. Os habitantes do todo convivem com a complexidade do todo. E nada melhor do que uma árvore onde há essa complexidade. Comigo, contigo e com o todo, comigo e o tipo são retirados do todo e são colocados em um espaço onde a complexidade é ignorada. Isso tem sido o nosso sistema educacional. O mico e o tico estão retirados, todos são colocados em uma gaiola. Eu volto com a minha gaiola epistemológica, que é uma metáfora fantástica que eu utilizo. O mico e o tico, que antes habitavam todo, passam a se alimentar só do que é dado pelos donos da gaiola. Eles vão só no espaço da gaiola, propriam e repetem-se no espaço da gaiola, comunicam-se na linguagem conhecida apenas por eles e só conhecem que as grades da gaiola têm. Eu repito um pouco o que falei de manhã. A gaiola está imersa no todo. Os engaiolados nem podem saber quando a gaiola é pintada por fora. O universo deles é restrito ao que lhes é concedido e está controlado pelas leis, por códigos, por filtros, por valores que são leis, códigos, filtros, impostos pelos donos da gaiola. E as estruturas de poder, na verdade, são aquelas que dão aos donos de gaiola os instrumentos para controlar aqueles que estão engaiolados. As estruturas de poder estão a serviço de todos, para satisfação de desejos e ambições e acumulação de posse desse dono. Nós sabemos, o noticiário nos diz, que cada 8 pessoas do mundo, uma passa fome. Não é possível isso. É inadmissível a gente ter fome. E um dos relatórios diz que a redução da fome se acelerou porque há uma alta dos preços dos alimentos. Quem se beneficia com essa alta são os donos do dinheiro. É uma idolatria do dinheiro. Eu uso essa frase e aprendi a semana passada na visita do Papa Francisco ao Brasil. Temos que nos livrar da idolatria do dinheiro. Eu encaixei a frase na minha dessa transparência. Não é possível a gente assistir e 250 mil, quase 260 mil pessoas morreram de fome num período curto. Morrer de fome. E dessas, muitas crianças menores de 5 anos. Enquanto outros estão com problemas cardíacos porque comem demais, com problemas de saúde porque comem demais. É a idolatria do dinheiro que nós temos que combater. Será que o ser humano é um ser vil e só está interessado no acúmulo de suas posses e sensível à desgraça dos outros? A idolatria do dinheiro não pode ser comportamento de um ser humano. Isso já foi muito bem denunciado pelo Goethe. Quando a gente lê a introdução ao Dr. Fausto, tem uma fala do Mephistófeles e o Dr. Fausto é salvo só pelo amor. O Mephistófeles fala para o Altíssimo: mundo, sóis, não tenho o que dizer. A minha missão, diz o Mephistófeles, é atormentar o ser humano. E aí ele faz a crítica à criação. Da razão dá-lhe o nome.
usa a razão para ser mais feroz que todo animal. Parece, se permite volta atrás, um pernilongo de Castanhão que esvoaça, saltando e vai saltando a tua. E na erva, Tantalola, com mais velha Tantão. Se ele ainda ficasse na erva por inteiro, e aí ele diz, o homem, o ser humano, seu nariz tem aí qualquer ator. Esse é o momento em que o Mefistófeles consegue a sugestão claudíssima, por que você não vai tentar o Dr. Fausto? E ele quase leva o Dr. Fausto para o inferno. E o que salva o Dr. Fausto? O amor. E é o momento em que nós temos que pensar, a civilização continua ameaçada. O Mefistófeles continua por aí, em outras roupagens, mas está ativo. Aquele mesmo Mefistófeles que tentou levar o Dr. Fausto, tentando, oferecendo coisas, oferecendo riquezas, oferecendo bem, oferecendo prestígio. Ele continua ativo com outras roupagens. Eu acho que o nosso alerta é esse. Ou nós acabamos com essa idolatria do dinheiro, que é o Mefistófeles do momento, ou não tem muito futuro dessa situação. O milho e o trigo têm que se unir como um todo em busca de espiritualidade, de cidadania e de amor. Sem o que não terá. Essa no fundo, é a minha mensagem. Não reflete muito o que eu tentei explicar, mas com outra linguagem, hoje de manhã, eu tenho que passar adiante essa minha ideia. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu continuo, eu estou aqui O senhor pode continuar, mas a gente não fala daí. Está a ouvir, professor? Está-nos a ouvir? Mas a minha mensagem, o meu apelo é esse. Vamos trabalhar que o milho e o trigo se unam com muito amor. Essa é a mensagem. Eu vou ficar um pouco aqui se conseguir ouvir alguma coisa, senão é inútil eu ficar não acompanhando o diálogo. Ora bem, então, boa tarde a todos. Os meus agradecimentos à Mónica por este amável convite. Eu lamento não ter podido acompanhar-vos durante a manhã, porque estou no meio de muitas coisas, mas é com muito prazer que estou aqui e, sobretudo, para falar deste tema que já foi tão bem introduzido pelo professor Biratã. Na verdade, o que ele disse é a essência, estou inteiramente de acordo com tudo o que ele disse, e vou aqui, enfim, partilhar convosco algumas considerações
considerações a partir também do próprio tema da palestra do professor Ubiratã. Comigo, contigo e com o todo. Nós temos aqui, ele falou da importância de nós não separarmos e de unirmos, disse ele, pelo amor, o migo e o tigo, não é? Aqueles dois passarinhos presos na gaiola. Porque dessa união entre eles depende também a união de cada um deles e dos dois com o todo. Isto, de facto, é cada vez mais importante. Se esta questão se coloca é porque nós, na minha perspectiva, e pensando um pouco, enfim, na área dos meus interesses, que é o estudo da espiritualidade e das religiões universais, se nós temos esta preocupação, se nós falamos destes temas, é porque, à partida, parece que todos nós temos uma tendência para vermos a realidade de uma forma fragmentada. Nós temos tendência para nos considerarmos separados dos outros e para nos considerarmos, nos vermos, nos percepcionarmos separados do mundo como um todo. E quando se diz do mundo como um todo, naturalmente, temos de ter em consideração todos os seres vivos. A questão fundamental é essa. Será que nós existimos independentemente dos outros, sejam os seres humanos ou não humanos? Será que nós existimos independentemente dos ecossistemas, da natureza, do planeta, do próprio universo? Ou nós estamos profundamente interconectados? Ou nós somos seres que não têm uma existência autónoma, independente, conforme nós muitas vezes gostamos de pensar que temos? Será que nós somos verdadeiramente independentes ou somos interdependentes? Faz sentido dizer que somos seres ou somos, pelo contrário, como alguns pensadores dizem, entre seres? Nós existimos isoladamente ou nós existimos ou apenas entre existimos? Ou seja, estamos interconectados com tudo quanto existe. As espiritualidades tradicionais, as sabedorias tradicionais, em todas as civilizações e nos povos indígenas de todo o mundo, parecem hoje ser unanimemente convergentes com os avanços, enfim, de várias ciências, nomeadamente a física quântica, e todos eles parecem dizer-nos, com linguagens diferentes e com epistemologias diferentes, com modos diferentes de conceber o saber, que não há separação, ninguém está separado. Não há separação entre o sujeito e o objeto. Não há separação entre nenhum ser humano. Não há separação entre nenhum ser humano, nenhum animal, nenhuma planta. Não há separação entre os seres vivos, a Terra, o céu, o planeta e o inteiro universo. Nós somos seres interconectados, profundamente interconectados. A grande descoberta disto, enfim, se pensarmos um pouco em termos da história da evolução da mentalidade humana, terá sido, conforme disse um pensador alemão do século XX, Karl Jaspers, na era axial. A era axial, para ele, é um período que, mais ou menos compreendido entre o ano 900 e o ano, enfim, 200, aproximadamente, digamos, 1000 anos antes da era cristã. Ao longo desses 1000 anos surgiram em várias civilizações e em várias culturas do planeta, muito separadas entre si, grandes pensadores, na Grécia, na Índia, na China, na Palestina, na América do Sul, enfim, em África, etc. Grandes pensadores que tiveram intuições extremamente semelhantes. E que, de algum modo, todos eles disseram, desde os pré-socráticos gregos aos filósofos chineses como Lao Tse e Confúcio, passando pelo Buda, os profetas hebreus, por Zoroastro, na Pérsia e muitos outros, todos eles disseram, no fundo, que quando nos conhecemos profundamente a nós mesmos, nós conhecemos tudo. Porque o todo está presente dentro de nós e nós habitamos o coração do todo. Conhecer-se a si é conhecer tudo quanto existe. Só mais tarde é que surgiu essa ideia de que o autoconhecimento é uma coisa subjetiva, uma coisa que nos isola, que nos separa dos outros. Estas grandes intuições colocaram o autoconhecimento numa dimensão cósmica. Conhecer-se a si é conhecer tudo quanto existe. É transcender a dualidade aparente e passar de uma experiência de desintegração para uma experiência de profunda integração. Ora, todavia, nós sabemos que não é assim, apesar disto, enfim, ter sido descoberto desde há aproximadamente 3 séculos, 3 milénios, ou 2 milénios e meio, 3 milénios, nós sabemos que a maior parte de nós, seres humanos, não é assim que vemos o mundo. Nós não nos comportamos assim.
Nós não vemos assim as coisas. Quando muito, se pensarmos nisto, até somos capazes de admitir que intelectualmente isto faz sentido, mas nós não pensamos, nós não percepcionamos, nós não falamos, nós não sentimos, nós não agimos predominantemente em função desta tomada de consciência. Nós temos um comportamento muito diferente. Temos uma forma de ver as coisas imediatamente muito diferente. Nesse sentido, hoje os neurocientistas falam do profundo condicionamento de todos nós ainda, hoje, por sistemas muito elementares de percepção da realidade e de reação a ela, conhecidos, designados nas neurociências pelos 4 Fs. Porque são 4 palavras que em inglês começam todas por F. Bom, e vou recordar aqui as 3 primeiras, a última não posso dizer porque é uma palavra feia, mas vocês vão adivinhar se não estão já a adivinhar. Ora, a primeira é fighting, portanto é a luta. A luta pelo território, a luta por dominar o outro, não é? Isto, desculpem, portanto, isto dizem os neurocientistas, são esquemas instintivos, não é? Tendências instintivas que nós herdamos na dimensão mais primitiva do nosso cérebro, o hipotálamo, também segundo alguns no cérebro reptiliano, precisamente dos primitivos répteis que existiram há cerca de 500 milhões de anos. Então o seu comportamento era dominado por estes 4 Fs, estes 4 instintos muito básicos. A luta, fighting, a luta pelo poder, pelo domínio, pelo território. A fuga, fleeing, bater em retirada, quando o outro é mais forte, quando as coisas não correm de acordo com as nossas expectativas de domínio. O terceiro, uma preocupação fundamental, que ainda hoje é uma das nossas grandes preocupações, a alimentação, feeding. E o quarto é aquilo que, eufemisticamente, se traduz em português como reprodução. A palavra em inglês não posso dizer, mas vocês já estão a pensar, não. Posso? Bom, mas já estamos todos a dizê-la mentalmente, tudo é possível. É um espaço de liberdade, tudo é possível. Bom, mas a questão é que, é claro, todos nós não temos só o hipotálamo, não temos só este cérebro primitivo, não é? E, portanto, entretanto, a evolução habilitou-nos com o neocórtex, com o novo córtex, um cérebro novo. E esse cérebro permite-nos um distanciamento reflexivo face a estes impulsos e instintos muito imediatos que nós hoje ainda temos em comum com os animais, e que muitos animais, aliás, já de algum modo transcendem, e tal como nós poderíamos transcender. Nós temos o neocórtex permite um distanciamento face a estes instintos, mas o problema é que muitas vezes o neocórtex é dominado por estes instintos. Como diz a professora Karen Armstrong, num livro recente, ainda recente, publicado em 2011, chamado 12 Passos para uma Vida Solidária, ela fala desta questão, mas depois recorda que o drama do homem contemporâneo é que a sua evolução intelectual, a sua evolução tecnológica, não foi acompanhada de uma igual evolução ética, de uma igual evolução espiritual, poderíamos dizer. E, portanto, nós hoje muitas vezes comportamos ainda como velhos e primitivos répteis, como há 500 milhões de anos, dominados fundamentalmente por estes 4 instintos, são os 4 Fs, mas com os recursos hiper sofisticados que nos são oferecidos pelo neocórtex. E, portanto, nós, com a nossa inteligência extremamente sofisticada, nós somos hoje capazes de nos comportarmos como primitivos répteis, que visam fundamentalmente o domínio sobre o outro, a reprodução, a alimentação, mas conseguimos, entretanto, produzir todo um aparato tecnológico, científico ou tecnológico e bélico, sobretudo, não é? Nos permite hoje sermos muito mais destrutivos do que os répteis há 500 milhões de anos. Nós hoje podemos ver-nos muitas vezes, e não só em termos individuais, mas sobretudo em nível coletivo, a nível, por exemplo, de certas nações, que vivem fundamentalmente para a guerra económica, para a guerra financeira, para a guerra propriamente dita, para o imperialismo bélico, não é? Essas nações comportam-se, nações, corporações, grandes empresas, não é? Nesta idolatria do dinheiro que falou o professor Biratã, certas, portanto, entidades coletivas, incluindo grandes Estados nacionais, nós não precisamos de os citar, todos os conhecemos, não é? Potências emergentes, outras já antigas, Estados Unidos, China, etc., que vivem fundamentalmente para a guerra económica, financeira, bélica, tecnológica e se comportam a nível coletivo como primitivos répteis, mas dotados de uma inteligência e de mecanismos tecnológicos extremamente sofisticados, mas ao serviço dos 4 Fs.
Ora, isto configura uma situação extremamente grave, extremamente dramática. É por isso que o planeta, neste momento, e porque todos nós, de algum modo, não deixamos de nos comportar deste modo, ver o outro como separado de nós, seja o outro humano, seja o animal, seja a natureza, seja o próprio planeta como um todo, nós tendemos a reduzir o outro a um recurso, a um instrumento, ao serviço da realização dos nossos desejos, já não digo das nossas necessidades, digo dos nossos desejos e muitas vezes dos nossos desejos mais fúteis. Nós tendemos para objetivar o outro, para considerar que o outro existe para me satisfazer, para nos satisfazer, como um mero recurso à nossa disposição. E nós temos feito isto em relação aos outros seres humanos, desde sempre, através do domínio económico, através da escravatura, que hoje se converte numa outra escravatura, uma escravatura mais democratizada. Hoje não é apenas uma parte da população que é escrava, somos todos nós que somos escravos, de um trabalho de fazermos aquilo que não nos realiza plenamente, para gratificarmos económica e financeiramente uma escassa minoria, que concentra cada vez mais na sua posse a riqueza produzida pela grande maioria da população mundial. Mas nós também não só escravizamos os outros seres humanos, e isto é alguma coisa de que nos esquecemos muitas vezes, mesmo quando somos sensíveis a estas questões. Nós às vezes pensamos estas questões em termos de uma ética humanista, mas a ética humanista para numas fronteiras. Não são as fronteiras urbanas, mas são fronteiras da espécie. Nós esquecemos que há outros seres vivos que não são humanos. E que os outros seres vivos também têm direito intrínseco à vida, como os seres humanos têm. E então nós escravizamos os animais. É o que nós temos feito, para fins para trabalho, para vestuário, para divertimento, para alimentação, enfim, para todo o tipo de fins. Nós hoje, neste momento, sobretudo depois da Revolução Industrial, nós temos hoje autênticos campos de concentração, nas chamadas unidades de pecuária intensiva, onde milhões e milhões de animais são escravizados ao longo de todas as suas vidas para nos darem a sua carne, para nos darem o seu leite, os produtos derivados do leite, sem que nós lhes tenhamos perguntado se eles estão interessados nisso. Eles vivem em situações que são equiparáveis, já muitos autores o têm dito desde há várias dezenas de anos, aos campos de concentração. Aliás, um livro chamado Treblinka fala precisamente disso. Os nazis, os nacionais-socialistas, inspiraram-se precisamente para construírem e conceber os seus campos de concentração na Alemanha, onde colocaram, como nós sabemos, os judeus, os ciganos, enfim. Eles inspiraram-se no modo como os animais eram tratados já então na indústria da pecuária intensiva nos Estados Unidos. Essa foi a inspiração direta. E, portanto, nós hoje, para nosso usufruto, para nos deleitarmos com o gosto da sua carne durante 20 ou 30 minutos numa refeição, nós temos à nossa disposição um exército de escravos nessas unidades de pecuária intensiva, animais que não veem a luz do dia, que vivem envenenados com antibióticos, com hormonas de crescimento, que enlouquecem porque vivem em espaços extremamente exíguos e começam a picar-se, a morder-se e a devorar-se uns aos outros, apenas para nosso usufruto, para nosso belo prazer. Isto depois também tem um grande impacto a nível ambiental. A água que é usada para dar de beber a esses animais é água que escasseia já para as populações humanas. A produzir 1 kg de carne consome 150 mil litros de água, que é o bem fundamental que cada vez mais escasseia em todo o planeta. Para se dar os cereais, as leguminosas para alimentar esses animais, nós abatemos, desflorestamos cada vez mais florestas na Amazónia, nós tornamos terrenos completamente estéreis e poderíamos dar diretamente tudo isso que damos aos animais, a água, cereais, leguminosas, à população, que neste momento é cerca de 1/6 da população mundial que está a morrer de fome. Se houvesse uma alimentação menos carnívora e mais à base de cereais e de leguminosas. Portanto, este modelo de crescimento económico, esta forma de ver as coisas em que o outro é apenas um instrumento ao meu serviço, sejam os seres humanos que estão nas fábricas, autênticos escravos do trabalho, sejam os animais que estão nas unidades de pecuária intensiva, seja a natureza que é devastada para nosso prazer e para o nosso usufruto, tudo isto resulta de um modo de olhar para o mundo que é eminentemente destrutivo e que nos está a conduzir ao colapso ecológico ou social. Não sou eu que o digo, são os relatórios da ONU desde os anos 70, desde meados dos anos 70, são as advertências contínuas da Federação do Organismo da ONU para a questão da alimentação mundial, que dizem que nós não temos, que este tipo
este tipo de vida que nós temos hoje em todo o mundo, não é? E também aqui em Portugal, é absolutamente insustentável. Nós temos 10 a 15 anos até assistirmos a um colapso psicológico ou social de consequências absolutamente imprevisíveis. É aquilo que os cientistas chamam a sexta extinção em massa da biodiversidade desde o Holoceno. Existiram 5 extinções massivas da vida sobre o planeta, causadas todas elas por acidentes, inclusivamente choques de meteoritos com o planeta, que provocou supostamente a extinção dos dinossauros. Mas esta sexta extinção em massa desde o Holoceno é a única e será a primeira causada por um agente que é apenas o ser humano. Chama-se antropogénica, gerada pelo ser humano. E, enfim, todos os relatórios científicos rigorosos dizem que nós temos 10 a 15 anos para mudar. Mas não parece que os governos mundiais, as grandes corporações mundiais, estejam interessados na mudança. Porque mudar seria precisamente abdicarem da idolatria do dinheiro, como disse o professor. E essas grandes corporações não estão interessadas nisso. E os nossos hábitos individuais e sociais também não parecem conduzir-nos muito para essa mudança profunda que parece ser necessária. É aqui que entra a questão da espiritualidade e da educação. Para concluir, eu diria que nós temos que nos informar mais sobre a situação em que nos encontramos e sobre as consequências dramáticas do tipo de comportamento que nós estamos neste momento a ter. Nós podemos pensar que é apenas nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Austrália, nos países que aparentemente têm mais impacto ambiental através do seu tipo de produção e de consumo. Mas não, é também em Portugal. Os relatórios muito recentes dizem que o modo como nós produzimos e consumimos aqui em Portugal, um país considerado pobre no contexto, enfim, das nações mais desenvolvidas do mundo e da Europa, o modo como nós aqui produzimos e consumimos, o lixo que nós produzimos aqui em Portugal, o cidadão comum e, em média, o cidadão comum português, levaria a que, se toda a população mundial tivesse o mesmo tipo de produção e de consumo que cada português médio tem, nós precisássemos, dentro destes 15 anos, de 3 planetas, 3,23 planetas semelhantes ao nosso, para que a vida fosse sustentável na Terra. Ora, nós não temos esses planetas. Nós não temos, daqui a 15 anos, não temos 3 planetas, não temos os recursos equivalentes a 3 planetas. Mas nós, mesmo portugueses, comportamos como se, enfim, fosse possível continuar a viver assim para sempre, a produzir este lixo e continuarmos a ter uma vida minimamente sustentável e digna desse nome. Isso não é possível. Alguma coisa tem que mudar profundamente, e se não mudar a bem, por opção nossa, vai mudar a mal. É a visão mais negra da situação. Portanto, ou vai haver um salto quântico da consciência ao longo destes 15 anos, ou nós temos que nos preparar para umas situações muito graves no planeta. Eu penso que esta mudança profunda passa por um repensar, e aqui volto ao tema comigo, contigo, com o todo, e da questão da cidadania planetária, tem que passar por um repensar daquilo que é o próximo, da categoria do próximo. Para nós, assim à partida, quem é o próximo? Nós somos todos filhos de uma cultura que é judaico-cristã, sabemos a importância que a mensagem acerca do amor ao próximo tem nessa cultura. É o próprio Cristo, no Evangelho, cita o Deuteronômio e o Levítico, portanto, da tradição hebraica. Quando lhe perguntam quais são os mandamentos que resumem todos os outros, ele repete apenas o que diz já o Deuteronômio e o Levítico. Ama a Deus com todas as forças da tua alma e do teu coração e do teu entendimento, e logo a seguir, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas alguém depois pergunta a Cristo, mas quem é o meu próximo? E Cristo responde com uma parábola, que é conhecida, é a parábola do bom samaritano. Então, é a história de um homem que foi assaltado, foi esparcado e foi deixado moribundo à beira do caminho. E passaram 2 concidadãos, passaram 2 homens, filhos de israelitas como eu. Um era sacerdote, o outro era um levita. Conheciam precisamente os mandamentos tradicionais da sua religião. Conheciam o mandamento de amar a Deus e de amar o próximo como a si mesmos. Mas ignoraram completamente o pobre moribundo deixado à beira do caminho. Passaram por ele e seguiram o seu caminho. Foi um homem que, vindo de Samaria, portanto, uma outra região, um outro povo, do ponto de vista de Israel, portanto, idólatras, não prestavam culto ao Deus único e verdadeiro, eram politeístas.
e não pertenciam àquela comunidade étnica, pertenciam a outra etnia. Não é? E, portanto, foi um samaritano que olhou para o filho de Israel moribundo à beira do caminho e que, diz o texto bíblico, não é? Diz o Evangelho, diz Cristo, sentiu o coração tomado de misericórdia e desceu do cavalo, cuidou imediatamente dele, do homem que estava ali, prestou-lhe os cuidados imediatos que pôde, depois colocou em cima do cavalo e levou-o e deixou na estalagem mais próxima, pagando o seu bolso, para que ele estivesse lá e tivesse cuidados médicos e alimentação, etc., até recuperar completamente. E então Cristo devolve a pergunta a quem lhe a fez. E pergunta: quem é que foi o próximo do homem deixado moribundo à beira do caminho? Foram os que passaram por ele e seguiram indiferentes? Ou foi aquele que, apesar de não ter a mesma religião e não pertencer à mesma etnia, foi aquele que sentiu compaixão e cuidou dele? É claro que a resposta é óbvia. Portanto, o que é que esta mensagem diz? É que o meu próximo, o nosso próximo, não está pré-definido. O meu próximo, o nosso próximo, não é necessariamente aquele que pertence à mesma nação, que fala a mesma língua, pertence ao mesmo partido, à mesma religião, à mesma raça, à mesma etnia, aquele que tem, pertence à mesma família, à mesma empresa, ou outra coisa qualquer. O meu próximo é todo aquele de quem eu seja capaz de me sentir próximo. Tão próximo ao ponto de nem sequer me sentir separado dele. Tão próximo ao ponto de, através da compaixão e do amor, como dizia o professor Biratã, eu sentir que não posso, de modo algum, ser indiferente à sua condição e à sua sorte, e neste caso ao seu sofrimento. E fazer alguma coisa ativamente por isso. Não é apenas ficar com a compaixão cá dentro, a ter muita pena dele e não fazer nada, mas é ter uma compaixão ativa, descer do cavalo, como fez o bom samaritano, não é? E fazer tudo o que eu posso para prestar todo o cuidado àquele ser até ele se restabelecer. Bom, e o que eu diria é que nós precisamos de estender a categoria do próximo a todos aqueles de quem nós nos possamos vir a sentir próximos através de uma ampliação do amor e da compaixão, através de uma ampliação da consciência ética. E, nesse sentido, eu não vejo limites. Conforme tenho defendido, em coisas que tenho publicado, em um livro que está para sair, chamado precisamente Quem é o Meu Próximo, nós hoje temos 15 anos para nos sentirmos próximos, não só de todos os seres humanos, independentemente da sua nação, da sua etnia, da sua religião, mas também de todos os seres vivos, independentemente da forma que tenham. Não se trata apenas de nos sentirmos próximos de quem tem dois braços, duas mãos, dois braços e duas pernas como nós. Trata-se de nos sentirmos próximos de todos aqueles que têm não só pele quase nua como nós, mas, independentemente da cor da pele, mas também todos aqueles que têm penas, que têm pelos, que têm escamas, que têm asas, que rastejam, que voam, que andam debaixo da terra, ou que nadam, ou que têm barbatanas. Portanto, a questão é essa. E também podíamos estender esta categoria de proximidade a toda a Terra. Às plantas, aos ecossistemas, à Terra, ao céu, às águas. Porque nós estamos interdependentes disso. Nós dependemos a cada momento da qualidade do ar que respiramos. Nós dependemos a cada momento da qualidade dos alimentos que ingerimos. Cada vez que comemos um pedaço de pão, toda a terra que produziu aquele pão está nesse pedaço de pão. Está toda a terra, está o sol, está a água que irrigou as searas, está o trabalho de quem plantou, de quem cuidou das searas, de quem colheu, de quem transportou, de quem comercializou, de quem fabricou o pão. Portanto, cada vez que temos um pedaço de pão na mesa, nós temos connosco o trabalho, nós ingerimos e aproveitamos do trabalho voluntário e involuntário de dezenas, centenas, milhares de milhões de seres. Muitas vezes não temos consciência disso. Mas se pensarmos um bocadinho nesses termos, e se pensarmos mesmo na procedência das vestes que nós temos connosco, enfim, de onde é que veio o algodão deste polo, não é? Eu vou ver que o facto de eu estar aqui vestido, não ter sido preso ao vir para aqui, porque se não tivesse vestido vinha nu, não é? Se eu não fui preso é porque vim vestido. E se venho vestido é porque muita gente colaborou e está a colaborar para que eu esteja aqui com isto vestido. Se eu for a ver se isto foi feito na China ou noutros países, neste momento estão crianças, estão mulheres a trabalhar quase 24 horas por dia para receberem alguma coisa de miserável, a contribuir para que eu tenha aqui este polo a um preço mais ou menos acessível. Portanto, é neste sentido que nós temos que estender a nossa consciência, temos que sair um bocadinho das preocupações fúteis das nossas vidinhas, temos que deixar de gravitar em torno dos nossos egos,
para pensarmos a uma escala mais ampla, e é isto que eu chamo de espiritualidade. Está aqui também no tema do professor Biratã. Para que esta espiritualidade possa não ser uma mera coisa intelectual e possa influenciar as nossas vidas e modificar os nossos comportamentos, é preciso educação. Mas essa educação não pode ser apenas a educação de que nós estamos dependentes no plano da nossa inserção familiar, escolar ou social. É claro que é muito importante que nas famílias, nas escolas, nas instituições de ensino, em todos os níveis, entrem estas preocupações, entre esta informação e esta formação, mas é importante que também que todos nós, cada vez mais, assumamos a tarefa de nos auto-educarmos constantemente. Porque, efetivamente, estou a recordar uma passagem de um livro do Erich Fromm, sobre a chamada Sane Society. Ele diz que nós muitas vezes pensamos que a educação, a sociedade sã, nós pensamos muitas vezes que a educação e o próprio nascer é uma coisa que está garantida de uma vez por todas e ficou lá no passado. Nós pensamos que nascemos de uma vez por todas. Eu penso que nasci há 53 anos. Outros pensam que nasceram há 20, há 30 ou há 40 anos. Mas, na verdade, a tarefa do nascimento é uma tarefa para toda a vida. Nós somos constantemente chamados a dar-nos à luz a cada instante. E como diz Erich Fromm, nós deveríamos verdadeiramente só ter nascido plenamente no momento da morte. O momento da morte deveria ser o momento do nosso nascimento. Toda a vida deveria ser o processo do nosso auto-dar-nos à luz, do nosso gerarmos, do nosso sermos parteiras e mães e filhos de nós mesmos. Não é? Ora, e isto implica também que haja um processo de autoeducação contínua. Um processo em que nós não deixamos a nossa consciência acomodar-se. Nós não caímos na tentativa, na armadilha de presumir que já sabemos alguma coisa. E muito menos de presumir que já sabemos tudo. Isso implica ter a mente desperta, ter a consciência atenta e, sobretudo, não ter uma consciência e uma mente despertas e atentas apenas em termos intelectuais. Trata-se de fazer descer a nossa atenção, o nosso cuidado ao plano do coração. Trata-se de pensar no sentido profundo da palavra pensar, que em português antigo e no português do interior ainda quer dizer cuidar. Cuidar amorosamente de algo ou de alguém. No interior de Portugal diz-se pensar uma criança, pensar o gado, pensar os animais. O que é que isto quer dizer? É o mesmo que pensar uma ferida. É cuidar, é tratar. Às vezes quer dizer alimentar, outras vezes quer dizer lavar a criança, lavar o animal. Minha avó lentejana ainda dizia, já fiz o penso à criança. Não é? Por isso é que se diz o penso, não é? Vem de pensar. Não é? Em francês também havia o mesmo verbo, penser e pencher, era o mesmo verbo para uma coisa e outra até o século XVI. Depois se separaram. Em português ainda se mantém o duplo significado, embora estejamos muito esquecidos disso. Então é preciso pensar. Pensar em nós, pensar nos outros, pensar no todo, mas de uma forma que não é apenas intelectual, é uma forma também amorosa, uma forma amorosa e compassiva. E se pensarmos assim uns nos outros e no todo, nós vamos sentir-nos próximos uns dos outros e vamos sentir-nos próximos de tudo quanto existe. Mesmo que os outros não tenham a mesma forma que nós temos, mesmo que não falem a mesma língua que nós falamos, mesmo que não pensem como nós pensamos, ou mesmo que não tenham a aparência física humana que nós temos. Se nós olharmos assim, amorosa e compassivamente, para todos os seres vivos, nós vemos que em toda a forma de vida há sentimento, há emoção, há vida. Seja no homem, seja no animal, seja na planta. Então, se virmos as coisas assim, nós seremos menos destrutivos. E pode ser que contribuamos todos para aquilo que o Karl Jaspers deixou no final deste livro sobre a era axial, como uma grande esperança da humanidade. Para ele era já no século XX, que é de haver um salto profundo da consciência, haver uma nova era axial, haver uma espécie de despertar coletivo da consciência. Sem esse despertar, parece difícil que exista um futuro digno deste nome sobre este planeta. Enfim, foi isto que surgiu, desculpem termos cedido no tempo. Muito obrigado. Oi. Antes de passar a palavra para o professor Barata, queria agradecer muito esse contributo enorme, do meu ponto de vista, do Paulo, que vem alinhavar algumas ideias que a gente traçou nesses dias, que vem ampliar, de uma certa forma, as tais das
pequenas, não são, mas pareceu pequenas enquanto ele falava, fronteiras urbanas. Né? Não é se ampliar, de olhar também essas tais fronteiras que a gente tem visto, e com esses olhos maiores ainda. Né? Gostei imenso. Muito obrigada. De um modo muito particular, agradeço imenso. E depois desses dois belos contributos, para fazer a gente pensar ainda mais em todo esse processo que a gente tem passado, convido o professor Barata a conversar conosco. Bom, como já percebido da outra vez que eu estive aqui assim nesta mesa, a minha tendência é para falar mais. Falo, mas na esperança de dizer algumas coisas que interessam. E, sobretudo neste momento, não me custa muito, porque é para mim simples apanhar parte das ideias expostas agora pelos alunos. Não tanto os aspectos da espiritualidade, não tanto os aspectos da educação e tal, mas talvez mais alguns suportes sociais e, digamos, físicos, de certa maneira, dessa espiritualidade e do seu conflito. Ora bem, uma das coisas que devia ser mais intensamente vincada é aquelas observações sumárias, mas muito extensas, de conteúdo feitas pelos autores acerca da injustiça que nós fazemos uns aos outros no território, no espaço que ocupamos. De que maneira? Da seguinte maneira, é injusto desflorestar áreas enormes, é injusto gastar mal a água, é injusto. Coleção enorme de injustiças que fazemos. Mas há uma à qual nós não damos muita atenção porque a assumimos como natural. E olhamos para a situação e é isso que julgo que é preciso denunciar. Devo dizer que as minhas tentativas para denunciar, e isso até em 2 livros que escrevi, são inteiramente falhadas e me culpa da vida. Mas isso não faz mal. E o caso é este. É que na economia do sistema mundo, se melhor, do sistema terra, aqui assim, habitada, há solta terríveis animais predadores. Muito pior do que soltar um leão no meio da savana e ele depois comer mais do que devia. Ou há um predador terrível que nós estamos todos, e que é a cidade. Hoje, a cidade, no sentido geral, não é esta que é a cidade, o fenómeno urbano, e agora com mais intensidade do que a cidade louca, o fenómeno metropolitano, quer dizer, atua como um predador quase impossível de controlar. De tal maneira grave que nós estamos andamos por isso. Como é que esse predador, que não tem à vista garras muito grandes e dentes muito grandes, tem, por outro lado, instrumentos muito mais eficazes do que garras e dentes? Esse predador atua através dos circuitos económicos. A cidade, em relação ao resto do território, a cidade, sobretudo a cidade metropolitana, a cidade que cresce e que subordina tudo o que se passa dentro dela. Comportamentos, valores, todos são postos em causa por este fenómeno terrível que é mundial e que atinge uma escala que as estatísticas mostram perfeitamente, mas mais simples, mais natural é as pessoas tentarem percebê-lo. E para isso, às vezes, a viagem é muito útil. Mas percebê-lo, sobretudo, e percebê-lo com os olhos do outro e de outros sítios, e de outras latitudes. Quais são as garras
são os dentes que usa esse predador. Esse predador suga, mata o território, chupa de pessoas, de bens, de recursos, através de dois sistemas sobrepostos. São duas redes que correm uma por baixo da outra e não se tocam. Uma é, evidentemente, a rede tributária. Todos nós, num sítio ou noutro, dentro da cidade, dentro das ordens metropolitanas, dentro da província, dentro dos sítios mais remotos, de uma maneira ou de outra, pagamos para existir, pagamos para pertencer ao sistema. Através de quê? Da rede tributária, dos impostos, das taxas, etc. Essas taxas e esses impostos concentram-se territorialmente, concentram-se justamente nos centros de decisão e nos centros financeiros oficiais. Chamemos-lhe direções gerais dos tesouros, chamemos-lhe delegações distritais do Banco de Portugal. É a rede chupa, é a rede que suga a riqueza e a vida do território todo, para o concentrar em quê? Justamente no fenómeno metropolitano e nos seus aspectos. Não vou agora estar a falar. Os sociólogos são tão bons nisso, não vale a pena falar nisso. Vocês sabem, toda a gente sabe. Mas depois há outra rede tão eficaz e tão perigosa e tão impossível de controlar com os meios que nós temos nesta altura, meios legais, digamos assim, que é outra rede, que é a rede das instituições de crédito. Se quiser usar uma palavra mal, mas posso usá-la só para simplificar, digamos que é a banca. Mas não é a banca no sentido esses tipos que vêm ali, gastam demais, andam de automóveis luxuosos, fazem uma elegância. Não. É simplesmente o sistema que vai buscar valor, vai buscar meios de investimento a todo o território, os concentra nesses pontos importantes, pontos desse sistema, esse aí podemos chamar mais instituições de crédito, bancas, etc., concentra esses recursos para os aplicar, para produzir, talvez já não tanto nos sítios onde eles são necessários, que foram produzidos os recursos, mas sim naqueles pontos onde esses recursos têm uma maior compensação, maior lucro, etc. O que há de mefistofélico, para usar um bocado, neste sistema é o seguinte, é que a gente não dá por ele, vive dentro dele, mas não repara que justamente o facto de todo o organismo territorial confluírem meios que são os depósitos que se põem para bancos, os recursos que são produzidos localmente, mas que são concentrados, não ficam lá, fica só uma parte muito pequena. O reinvestimento local é muito pequeno. Isso basta ver. Toda a gente diz assim, a certificação do interior, a litoralização do país e tal. Chamem isso por nomes. É a predação da cidade sobre o território. E essa faz-se rápido através desses dois fluxos, dessas duas redes. A rede dos impostos, chamamos assim também, é mais complicado, não é só chamar de impostos. A rede dos valores que são captadas pelo sistema tributário e depois a outra rede que vai buscar o produto dos recursos do território. Isso concentra-se num sítio que é o qual é justamente aquele onde os recursos financeiros colhidos pela banca podem
ter maior rendimento. Isso é muito simples. É sair aqui assim a porta da coisa e dar a volta aí pela cidade. É só isso. Tão simples como isso. A cidade é criada, é desenvolvida, é concentrada de maneira progressivamente mais intensa. Digamos que, em termos absolutos, uma cidade como Lisboa é uma cidade seca, uma cidade pequena. Mas se virem isso em grande, é intenso, e puserem nome nisso, e chamarem Tóquio, ou chamarem São Paulo, ou chamarem Manila, ou chamarem México, etc., percebem que aquelas cidades são grandes predadores, com as garras mais afiadas e os dentes mais aguçados e as maxilas maiores, para roubar o resto do território. Esse aspecto mefistofélico da coisa que não se dá, e que ainda por cima que é cultivada. É claro que isso depois tem todos esses aspectos têm todos a sua contrapartida nos comportamentos, naquelas coisas todas. Mas depois as pessoas dizem, alta de preços e tal. Os preços justamente são todos muito acelerados pelo problema do crédito e dos valores do banco. Se rende mais, rende mais que o trabalho, que é a atividade produtiva normal, então o investimento vai para a renda. Não, alguém faz ideia, eu não faço exatamente, não faço ideia, nem vou dizer, mas alguém faz ideia de qual é o valor da renda, as rendas de casa, a rendazinha, dia 8, agregada para Portugal, em relação ao produto nacional, não ao produto interno da produção. Virem tentarem fazer essas contas, são muito difíceis. Tudo o que tenho tentado é bastante difícil, mas é alarmante. Apesar de que há algumas contas feitas já há bastante tempo, já desatualizadas. Nos Estados Unidos havia um número que é absolutamente assustador. O valor total agregado da renda urbana nos Estados Unidos é maior do que a indústria e do que a agricultura juntos. Isto deve fazer pensar. Não sei qual é o valor que a gente pode ter cá, mas há de ser uma coisa que eu me dizer. Não é possível, não é? Por mais energia que se tenha, mais atos que se tenha, não é possível inverter um sistema de tal ordem que realmente ele se autoalimenta e vai continuando a aumentar a predação. E depois fica espantados, não é? Ver os dados das Nações Unidas, ver os dados do Banco Mundial e tal, e ver a velocidade a que se está a dar a metropolização e a urbanização. Qual é já hoje a percentagem de populações rurais no mundo? Ou seja, já só uma coisa residual ou pequena. Quem domina hoje as economias são os centros metropolitanos. Isto é de tal maneira assustador que quando se pode dizer assim, 10 ou 15 anos para inverter este sistema, para mim é um grande ponto de interrogação. O sistema tem uma dinâmica, tem uma velocidade tal que não vai lá com alterações mesmo fundas que não sejam dentro desta estrutura. E esta estrutura nós não sabemos como é que isto podemos. Isso é que me preocupa. Isso é que me preocupa. E ter essa noção da injustiça territorial, não se fala dela, da injustiça territorial. Nós falamos jornalisticamente, não é? E tal, as populações do interior, coitadinhos e tal, vêm-se embora, emigram e tal. Pronto, acaba por ser jornalista. Quer dizer, onde é que está aí a justiça territorial? Onde é que está a equidade? Onde é que está, sequer, a solidariedade territorial? Quando temos estas duas redes
sinistras e invisíveis do sistema tributário, do sistema de crédito. Isso é que me preocupa muito, mas acho que já quando disse que é perigoso eu começar, porque se calhar já estou a falar demais. Obrigada, professor Barata. Antes de passar a palavra, as palavras dos meninos, das meninas, eu gostaria só de trazer aqui uma questão muito minha, mas eu vou tomar a liberdade de fazer. Que me surgiu ao ouvir essas 3 falas, pode ser uma questão já para o nosso diálogo. Acho que meu amigo Durval também poderia ter contribuído com ela. A gente andou conversando sobre isso, Durval. Ficou na minha cabeça sobre essa estrutura predadora e formatadora, mais que isso, injusta, né? Que a gente pode partilhar um pouco com os amigos da comunidade bairro e também da comunidade pesca, que foram, né, totalmente engolidos no lugar onde eles formaram, que é a Costa de Caparica. Nem podem mais pescar, vão presos, só podem pescar fora da Costa de Caparica. Tendo essa Constituição na cabeça, sabendo disso, pensando nisso, né, que o professor Barata acabou de trazer para a gente, e alimentada pelo que o professor... Eu vou tirar os professores, tá? O Barata trouxe para a gente, e aqui o Paulo trouxe para a gente, que é um bocado pensar nessa coisa do transcendência da nossa condição animalesca. Muitos seres humanos ainda vivem essa vida instintiva dos 4 Fs. Como é que será que a gente pode pensar, e pensando na proposta que o professor Biratã, falando da idolatria pelo dinheiro, juntando essas 3 coisas, fiquei eu pensando e queria partilhar com vocês. Como que a gente pode pensar em transcender esse animalesco puro que é em nós, sendo totalmente engolido, ou engolidos, e passando e transcendendo essa idolatria do dinheiro desse lado que está sendo engolido. Não tem noção do que é isso. Como é que a gente pode buscar o pensamento do todo se a gente nem tem aquele ainda 4 elementos ou 4 Fs, como o Paulo levantou para a gente? A comida pode ser entendida por bebida também, não é? No seu F, pronto. Como é que a gente pode pensar no todo se nem água a gente tem direito de ter para beber, para tomar banho, etc, etc, ou para viver? Então, etc, etc, aí é só viver que eu estava falando. Como é que a gente pode pensar em passar do sobreviver? Ou melhor, aí a gente ainda está no pensamento aqui do sobreviver, porque não tem água. A gente ainda está pensando em solucionar um F desses 4. Agora, esse caminho também do todo é um exercício já que a gente está fazendo, penso eu, de trazer esse todo para englobar um pouco desse exercício de conquista, desse exercício de consciência, desse exercício de poder pensar mesmo assim, e disso ser uma grande luta contra essa clausura desse sistema, dessa estrutura urbana. Estou falando muito no caso da comunidade bairro agora, por falta de água. E pronto, ficou isso, eu queria partilhar. Desculpa a intromissão de quem estava generalizando. Ana, Carmo, Maria do Carmo. Depois eu vi o professor Paulo, o professor Barata, colocando o ser vivo no centro das atenções e essa ideia de bem comum, cooperação, coletividade. O professor Barata, eu acho que falando dos vícios do capitalismo, da perversidade do capitalismo, eu tinha uma história para contar e só vou contar essa história. Então, foi tão ampla a fala aqui dos dois, mas eu tinha me preparado para falar muito pouquinho e falar dessa ideia do comigo, contigo,
em Conosco, Educação e Espiritualidade, eu vou contar uma situação que tem a ver um pouco com essa dinâmica toda aí dessa perspectiva mais do capital. Mas é assim, é o encontro do matemático com o educador matemático numa situação que eu vivi, que é assim, quando a gente faz um curso, qualquer um curso nas instituições, a gente tem aquele que vai seguir para pesquisa e aquele que vai seguir para ser professor. Então, né, o que vai seguir para professor faz a licenciatura. E o que se passava na USP por muito tempo, na Universidade de São Paulo? Os meninos que vão para se tornar professor, eles são muito desconsiderados pelos matemáticos, porque eles já entram para ser professor, não vão para pesquisa, e aí eles cada vez mais entram muito fracos, porque pouco procurado, então é lá com uma nota baixa eles conseguem entrar. Muitos vêm da escola pública que não os prepara bem e eles sofrem muito ali. Aí uma equipe de matemáticos lá se organiza para pensar mais em educação, como trabalhar, como tratar, como olhar para esses meninos e meninas, moços, jovens que entram para o Instituto de Matemática. E aí são convidados para uma reunião, tem uma equipe que se encontra uma vez por mês, que é de matemáticos, físicos, educadores. Eu estava numa reunião como essa e o pessoal que já vinha se preocupando em como cooperar, como trabalhar essas pessoas que entram e começa a tirar nota baixa, e o matemático ignora eles, que são os professores deles. Esse grupo de matemáticos, voltado para ensino, aprendizagem, educação, começou a cuidar disso. Então, foi uma reforma que se fez ali. Então, eles estavam falando, bom, vamos pensar nos professores que têm jeito para ensinar esses meninos as coisas que eles tinham que ter aprendido antes, e ter os cursos que tem que atender, os cursos que tem que atender aqui com mais preparo e ajudá-los nesses cursos. Então, quem tem jeito para isso poderia estar atendendo os primeiros anos. Aí diz um matemático, um dia numa reunião que eu estava, um matemático muito simpático, muito querido, bom professor, ele diz assim, gente, eu acho que eu estou fazendo parte de uma outra coisa. Parece que eu não estou numa reunião aqui dentro do Instituto de Matemática, parece que eu estou num grupo de psicologia, ou de terapia em grupo, ou estou dentro de uma igreja, ou estou pensando como cristão. Gente, se preocupar com esses meninos, eles têm que estudar, eles têm só que estudar, é bumbum na cadeira e estudar. Como pensar que eles podem sofrer, abaixar a autoestima? Aí eu disse, professor, não estou acreditando. Ele disse, pois não acredite mesmo, nós estamos tratando esses meninos com muito dengo, eles têm que se virar aqui dentro. Aí ele começou a rir e falou, olha, nunca ninguém se preocupou comigo, eu entrei e tive que estudar. Então, gente, esse foi um momento assim, ele pensou e não pensou, era ele pensando como é que era estar com aqueles outros ali, alguns preocupados, e ele disse uma coisa assim, parece que eu estou numa terapia em grupo, que eu estou, ele disse, não era um hospital, numa clínica, de pessoas que têm problemas, que eu estou numa igreja. Gente, não se pense em aluno assim, ele só tem que estudar. Então era só para deixar isso, gente, que era uma coisa de espiritualidade, de cuidado, deles estarem olhando ao longo de muitos anos esses meninos sendo desprestigiados, e aí começava com uma autoestima baixa, o curso, e nota baixa, e um matemático diz isso na frente de todos. Eu achei assim tão rico para trazer aqui hoje, ver assim, nós ali todos eram educadores, né? E tinha essa preocupação, entrar e sair, estudando muito. Mas eles não estavam dando conta, então houve uma preocupação. E ele disse, parece que a gente está numa igreja. Então é isso, gente. É uma situação assim, tá? Obrigada. Bom, são tantas as coisas tão complexas que é um pouco, para mim, neste momento, muito difícil pegar em alguma que vale a pena, que eu acho que vale a pena, no sentido de refletirmos, que é basicamente isso que é a nossa proposta, é refletirmos em conjunto. E destas comunicações e destes encontros, aquilo que me vem assim à cabeça, a primeira coisa, agora no fim, foi a palavra bifurcação, não é? Estamos num ponto de bifurcação, temos 10, 15 anos, e tudo pode acontecer destruição, ou pode acontecer um salto quântico, não é? Na consciência humana, amplamente criativo, como dizia o Lee.
E a minha reflexão vai um pouco neste sentido. O que é que faz com que um sistema, que aparentemente está tão estruturado, tão interdependentemente, não é? Escravizador, não é? Porque a interdependência também tem estes dois sentidos. Como é que nós podemos colocar na engrenagem de maneira a que, como num dominó, tudo possa cair, não é? E qualquer coisa de novo se possa reconstruir. E estava a pensar na metáfora da borboleta, que um bater de borboleta num ponto do planeta pode causar, num ponto extremo do planeta, um tremor de terra. O que é que pode acontecer? O que é que nós podemos fazer para que isso aconteça? Para que essa consciência humana se amplie, para que essa sensibilidade, que penso que também temos estado sempre a falar disso, o sentir, não é? A sensibilidade a nós próprios, não é? Comigo, penso que é fundamental. A sensibilidade ao outro que está mesmo aqui ao meu lado. Porque nós às vezes falamos na sensibilidade ao todo e esquecemos que temos alguém aqui ao lado. E é essa proximidade, esse espaço de proximidade que nós também temos que atuar nele. É um pouco esse exemplo disso tudo o que aconteceu agora durante estes dias e o que vos esteve antes deste fórum, não é? Que esteve na base deste fórum. E depois falamos em consciência, dizemos que estamos todos ligados. E o que é que nós podemos fazer com isso? Se calhar é por aí, não é? Estamos todos ligados. Qualquer coisa que muda em cada um de nós, comigo, pode gerar um movimento de mudança no outro e com o outro. E um movimento de mudança a nível global, com o todo. Como dizia o Paulo, dentro de nós está tudo. Não é? Se acontecer também dentro de nós, poderá acontecer. Não, isto é uma interdependência. Porque no meio deste processo nós podemos, e eu muitas vezes sinto isso, impotentes, não é? Uma impotência, que era o que dizia o Zé Pedro. Não é? O que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer? É assustador. E sentimos impotentes, então não há nada a fazer. E aparece esta ideia da importância da ação. Mas uma ação guiada por uma consciência. E é disso que temos estado a falar. Esta mesa foi toda uma mesa de consciência, não é? De tomada de consciência, por um lado, de que há uma grande perversidade em tudo isto. De que há imensas coisas que nos estão a acontecer a todo momento, a todos os minutos, que nem damos conta que estão a acontecer connosco e que nos estão a escravizar. E esse processo de consciência, no sentido de percebermos que estamos efetivamente condicionados, tão condicionados que nem percebemos. E estamos nós aqui a falar de algumas coisas de que vamos tomando consciência, porque olhamos para elas, porque tomamos atenção em elas na nossa vida, a nossa experiência de vida, mas há tantas coisas que nos escapam a cada um de nós, em cada momento. Não é? Por exemplo, estou a olhar para a Mónica e a Mónica tem sido para mim um exemplo de conscientização. Constantemente há um olhar, há uma palavra. Por exemplo, há bocadinho ela disse traduz. Não é? Nós nem nos damos conta de que isto nos está a acontecer sempre e nós estamos sempre a cair nisso. E, portanto, é aquilo que o Paulo dizia, é preciso uma autoconsciência, uma vigilância. Há bocadinho de manhã falava assim, atenção ao outro e atenção a nós próprios. Constante atenção. Não é? Atenção. E a importância também na atenção do silêncio. Hoje de manhã tivemos esse processo de silêncio. E isto pode parecer um pensamento mágico. Às vezes penso isto é pensamento mágico, não é? O pensamento mágico é o quê? É a importância de que o pensamento, a ideia de que o pensamento, que a mente tem magia, tem o poder da magia, tem o poder de criar qualquer coisa.
Magia é criar qualquer coisa. Não é uma ilusão, é criar qualquer coisa. E pode parecer um pensamento mágico, mas eu quero acreditar e procuro na minha vida fazer isso de muitas maneiras, no outro, comigo mesma, com o outro, com os outros, no local, a múltiplos níveis, internamente, não é? Hoje de manhã fazia-se meditação, e a um nível interno, não é? A um nível externo, nós estamos todos ligados, nós podemos dizer quanticamente, não é? O meu limite e o teu limite é só visível, parece, eu tenho a minha pele, acaba aqui, tu tens a tua pele, acabas ali, mas se nós fizermos trabalho de consciência, nós começamos a perceber que os limites não são só os físicos quânticos que nos dizem, nós podemos ter essa experiência. Estou a olhar para o Paulo e diz-me, fala disto há muitos milénios, não é? De que essa ligação existe a um nível interno. Não é? E nós podemos ter consciência, isso é um trabalho que nós podemos fazer, de sensibilidade ao outro, de sentir o outro, de perceber que eu não tenho limites, que o outro está comigo. E quando eu consigo abrir, eu consigo sentir o outro e estar com o outro, é a questão de estar com o outro. E acredito que cada um destes pequeninos gestos, isto é uma crença, se calhar, mas cada um destes pequeninos gestos é um bater de borboleta. E que os pequenos gestos, grandes gestos, de nos escutarmos uns aos outros, de olharmos nos olhos uns dos outros. Nós temos feito isso muito nestes dias, não é? E são pequenos bateres de borboleta. Isso é fundamental. Por isso a minha mensagem, aquilo que eu gostava de passar é esta ideia de é esperança, quer dizer, a gente diz isto de esperança, parece assim um bocado. Mas é esperança no sentido de que nos estamos a projetar em alguma coisa que ainda não está, mas que também estará, não é? Quer dizer, e depois eu estava aqui a refletir, mas eu às vezes gosto de fazer analogias, mas agora acho que não, senão nunca mais me calar. Que tinha a ver com esta história destes sistemas de que o Zé Pedro fala. Eu não percebo nada de biologia, deve haver aqui imensa gente a perceber biologia. Algumas pessoas, pelo menos. E o que é que, a nível biológico, estamos a falar em dois sistemas sociais, mas haverá algum paralelismo entre estes dois sistemas, estas duas redes, com as redes biológicas? Isto tem a ver com o olhar para fora da caixa, não é? Olhar para fora da gaiola. Será que é mesmo assim? Será que tudo o que nós dissemos até agora, todo este olhar catastrófico, que vai acabar, que vai não sei o quê, é apenas um olhar ainda dentro da gaiola? E que precisamos de ver de fora qualquer coisa que pode estar a acontecer que nós não estamos a ver? Até que ponto nós, há bocadinho fala-se em casulos, até que ponto nós não estamos num casulo? E neste momento estamos naquela fase em que já não somos larva, mas ainda não somos borboleta. E nesse momento, o corpo e a estrutura do corpo da larva está desfeita. E ainda não está criada a estrutura da borboleta. E nós estamos perdidos a querer perceber e a achar que vamos morrer. Se naquele momento aquele ser que está dentro do casulo tiver consciência, ele deve ter alguma, mas não sei se tem consciência de si próprio, será que ele pensa isso, que vai morrer? E ainda não sabe que se está a transformar numa linda borboleta.